Fala pessoal, vamos aí para mais uma aulinha de matemática. Hoje veremos a redução ao primeiro quadrante para ângulos que estejam entre 90 e 360 graus. E no final nós faremos uma série de exercícios. Então, bora para a aula! Então pessoal, vamos começar aí mais uma aulinha de matemática, né? Vamos ver aí redução ao primeiro quadrante, tá? Aqui nós temos uma definição formal do que é a redução ao primeiro quadrante. Definição: devemos reduzir um arco ao primeiro quadrante para encontrarmos os valores absolutos, ou seja, 30 graus, 45 graus ou 60 graus. Lembra que em aulas anteriores nós usamos a primeira determinação positiva, né, para encontrarmos o valor de ângulos maiores que 360 graus, né? Ângulos maiores que 360 graus, nós usamos a primeira determinação positiva para achar depois os valores, né, das funções trigonométricas. Neste caso aqui nós vamos para ângulos que estejam ali entre maiores que 90 graus e menores que 360 graus, né? Vou dar uma apagadinha aqui. Então, pessoal, nós usamos a redução ao primeiro quadrante para ângulos que estejam entre 90 graus, menor, tá? E 360 graus, né? Para esses valores aí de ângulos menores entre 90 e 360 graus, né? Com a observação que para ângulos iguais a 270 graus, né? Que está nesse intervalo aqui, nós já encontramos os valores, né? De seno, cosseno, tangente. E, por consequência, também os valores de cossecante, cotangente e secante, tá? E nós devemos separar esses ângulos entre 90 graus e 180 graus, tá? Ângulos que estejam entre 90 e 180 graus, e depois 180 graus e 360 graus. E por que isso? Pela projeção deles no primeiro quadrante, tá? Que a gente vai ver com mais clareza quando a gente resolver os exercícios, tá? Eu vou fazer um exercício agora, aí vocês vão poder visualizar porque nós devemos separar os ângulos entre 90 e 180 e 180 e 360 graus. Então vamos começar fazendo um exercício. Tá aí o exercício. Calcule. Letra A, seno de 135 graus. B, cosseno de 135 graus. Letra C, cotangente de 135 graus. Letra D, secante de 135 graus. E letra E, cossecante de 135 graus. Vamos aí para a resolução. O ângulo de 135 graus, ele está entre 90 e 135 graus. Eu vou desenhar agora para vocês a projeção dele no primeiro quadrante, tá? Então, pessoal, veja que o ângulo de 130 graus ele está aqui, tá? E ele projeta no primeiro quadrante, esse é o primeiro quadrante, tá? Este ângulo aqui. E como é que nós vamos achar esse valor deste ângulo aqui, tá? Este ângulo que nós vamos chamar de M, é fazendo 180 graus igual a 135 mais M, tá? E isolando o M, nós vamos ter M igual a 180 graus menos 135 graus. Então M será igual a 180 menos 135, vai nos dar 45 graus. Portanto, o valor de M é 45 graus. Portanto, a projeção de 135 graus no primeiro quadrante vale 45 graus. Com isso, nós já podemos calcular o seno de 135 graus. Vou dar uma apagada geral aqui. Pessoal, antes de começar a calcular de fato os exercícios, tá? Eu vou relembrar com vocês lá quando a gente viu o seno de x, né? A gente começou a verificar a função seno de x em cima do
ciclo trigonométrico, né? E a gente viu lá que o sinal para o primeiro quadrante era positivo, para o segundo era positivo, para o terceiro era negativo e para o quarto era negativo. Isso é importante agora, quando a gente vai calcular essa redução ao primeiro quadrante, tá? Porque a gente tem que ver a posição do ângulo, tá? Do ângulo X, para ver se ele é positivo ou se ele é negativo. Neste caso do exercício, o ângulo aqui, ele está aqui, né? Ele é de 135 graus e ele projeta no primeiro quadrante um ângulo de 45 graus. Em sinal, no quesito sinal, os dois são iguais, né? Já que o 135 está no segundo quadrante e o 45 está no primeiro quadrante, né? E para a função seno de x, os dois sinais são positivos, tá? Já para o cosseno, os sinais são opostos. Por quê? O 45 ele está no primeiro quadrante e o 135 está no segundo quadrante. Então, o cosseno de 45 e o cosseno de 135 têm sinais opostos, tá? Então, relembrando, para seno de x e cossecante de x, que depende do seno de x, ele tem essa configuração de sinais aqui para os quadrantes, né? Mais, menos, menos. Para o cosseno de x e para a secante de x, que depende do cosseno de x, ele tem essa configuração de sinais, né? Mais para o primeiro, menos para o segundo, menos para o terceiro e mais para o quarto. E para a tangente de x, a configuração é essa, né? Mais para o primeiro, menos para o segundo quadrante, mais para o terceiro quadrante e menos para o quarto quadrante. Isso também vale para a função cotangente de x. E dito isso, agora a gente pode, de fato, resolver os exercícios, começar a resolver, tá? Vamos começar com o item A. Eu vou deixar esse primeiro ciclo trigonométrico aqui para ajudar a gente. Então, para seno de 135 graus, nós vamos ter aqui, ele é igual a seno de 45 graus, né? Já que nós reduzimos ao primeiro quadrante, né? Deu igual a seno de 45 graus. Então, seno de 135 graus, consultando a tabela trigonométrica, é igual a raiz de 2 sobre 2, né? E o sinal do seno de 135 é positivo. Por quê? Porque no segundo quadrante, onde está os 135 graus, a função, ou melhor, vou apagar aqui, escrever direitinho, né? O ângulo 135 graus, ele é positivo no segundo quadrante, tá? Então, seno de 135 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Agora vamos calcular cosseno de 45 graus. Ou melhor, cosseno de 135 graus, né? É igual a cosseno de 45 graus. Aí vamos escrever a configuração dos sinais para cosseno, né? Aqui. Aí o cosseno de 135 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Porém, observe que o 135 graus está aqui no segundo quadrante e para o cosseno, o segundo quadrante é negativo. Então, o cosseno de 180 graus vai valer, na verdade, menos raiz de 2 sobre 2, tá? Por quê? Porque o ângulo está no segundo quadrante. Entenderam? Agora vamos para a cotangente de 135 graus. Para a cotangente de 135 graus, a configuração de sinais é esse aqui, tá? Para o cotangente. Então, vai ficar cotangente de 135 graus é igual a cosseno de 45 graus sobre seno de 45 graus. Cotangente de 135 graus é igual a cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Seno de 45 graus, ou melhor, seno de 45 graus também é a raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre raiz de 2, raiz de 2 sobre 2, dividido por raiz de 2 sobre 2, é igual a 1. E esse 1 é positivo ou é negativo? Ele é negativo. Por quê? Porque o 135 graus está no segundo quadrante, e para esse quadrante aqui, o cotangente ele é negativo. Portanto, cotangente de 135 graus
é igual a menos 1. Ok? Vamos para o item D. Calcule o valor de secante de 135 graus. A configuração do secante é igual ao do cosseno, né? Já que ele depende do cosseno. Então, secante de 135 graus é igual a 1 sobre cosseno de 135 graus. Ou, já vou colocar aqui direto, né? Cosseno de 45 graus, né? Já que eles são correspondentes. Secante de 135 graus é igual a 1 sobre raiz de 2 sobre 2. Que é igual a 1 vezes 2 raiz de 2, que é igual a 2 raiz de 2. Aí nós multiplicamos numerador e denominador por raiz de 2. Vai dar 2 raiz de 2 sobre 2, que é igual a raiz de 2. E esse raiz de 2, ele é positivo ou ele é negativo? Ele é negativo, pois o ângulo de 135 graus é negativo para secante, né? Então, secante, escrever direitinho, secante de 135 graus é igual a menos raiz de 2. Ok? Agora vamos para o último item. O item E é cossecante de 135 graus. A configuração do cossecante é igual ao do seno, né? Mais, menos, menos. Então, cossecante de 135 graus é igual a 1 sobre seno de 45 graus. Então, cossecante de 135 graus é igual a 1 sobre raiz de 2 sobre 2, que é igual a 1 vezes 2 raiz de 2, que é igual a 2 raiz de 2. Multiplicamos numerador e denominador por raiz de 2, vai ficar 2 raiz de 2 sobre 2. Simplifica o 2, vai dar raiz de 2. E a cossecante vai ser positiva, pois o ângulo está no segundo quadrante, e no segundo quadrante a nossa cossecante é positiva. Portanto, cossecante de 135 graus é igual a raiz de 2. Então tá aí, pessoal, o segundo exercício. Calcule a secante de 330 graus. 330 graus é um ângulo que está entre 180 graus e 360 graus, tá? Então nós usamos usamos a redução ao primeiro quadrante, tá? Então vamos ver qual o valor desse ângulo, qual o valor desse ângulo projetado no primeiro quadrante. Então o que a gente faz? A gente pega 360 graus e iguala a m mais 330 graus. Isolando o m, nós vamos ter 360 graus menos 330 graus. Portanto, a projeção desse ângulo do primeiro quadrante vai valer 30 graus. Né? 360 graus menos 330 graus dá 30 graus. Agora eu vou desenhar para vocês essa projeção, tá? Aqui no quadro. Então, pessoal, tá aí a projeção, né? Aqui nós temos o ângulo de 330 graus e a projeção dele no primeiro quadrante, né, é de 30 graus. Portanto, nós temos que achar aí o valor, na verdade, da secante de 30 graus, para encontrar o valor da secante de 330 graus, já que eles são correspondentes. Tá ok? Então vamos lá. Então, secante de 330 graus é igual a secante de 30 graus, que é igual a 1 sobre cosseno de 30 graus.
que é igual a 1 sobre raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a 1 sobre, ou melhor, 1 vezes 2 raiz de 3, que é igual a 2 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, que é igual a 2 raiz de 3 sobre 3, né? Aqui não dá para simplificar, então, portanto, nós vamos ter que secante de 330 graus é igual a 2 raiz de 3 sobre 3. Antes de terminar essa aula, eu vou pedir a você para baixar a nossa lista de exercícios, tá? O link está aqui na descrição. Não esqueça também de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, de comentar e de acionar as notificações clicando no sininho que fica no canto superior direito. Então, pessoal, até a próxima aula!